enamored with your own beauty, and your whole theological focus now is how you can be smarter, better looking, more prosperous. You lost the call of God, church. Quem não te glorificará, pois só tu és santo. E por isso todas as nações virão e te adorarão. Cante maravilhosas com as palmas a Deus. Todo poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos. Ênfase. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Efésios 5, versículo 14, diz: Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Sobre a cabeça, vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, em Tua presença nós estamos. Ó Pai, para aprender de Ti, Espírito Santo, pois sem o Senhor nós nada somos. Meu Deus, precisamos da Tua graça sobre este local. Jesus Cristo de Nazaré, precisamos do Teu Espírito nos envolvendo. Precisamos do Teu amor sendo derramado no nosso coração, na nossa vida. Meu Senhor Jesus, nós somos tão falhos, tão pecadores, que se não fosse a Tua misericórdia, a Tua graça, ai de nós que seríamos consumidos. Mas é manifesta a Tua graça no nosso meio. É manifesta o Teu Espírito no nosso coração. Jesus, nos desliga de toda e qualquer pensamento, meu Deus, que não seja a Tua palavra. Meu Deus, que nós possamos dar ouvido somente à Tua voz, somente à Tua palavra, Jesus. Tira de nós a carnalidade, tira de nós o espírito mundano, a vontade de sermos, meu Deus, possíveis evangélicos, crentes, mas com desejos e amor ao mundo. Arranque isso de nós, Pai, pois está escrito em Tua palavra que Deus é Espírito, e importa que os tais adorem em Espírito e em verdade. Meu Deus, para adorar o Senhor é em Espírito e em verdade. Peço-te, revela a Tua palavra, meu Deus, ao nosso coração. Abra os nossos olhos, Espírito Santo, assim como está escrito que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Somos necessitados, meu Pai, da Tua palavra, necessitados de Ti, precisamos aprender do Senhor. Ajuda-nos, pois só Tu és Deus, não há outro. Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Efésios capítulo 5, verso 14. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós estamos vivendo um período em que o humanismo ele tem dominado o coração de muitos cristãos, ou de muitos evangélicos, crentes, tem dominado. Com esse humanismo, entra-se o egocentrismo, ou o egoísmo. Então as pessoas começam a enxergar Deus, a enxergar Jesus, a enxergar a pessoa do Espírito Santo como um certo Papai Noel, ou como uma máquina de bênçãos, ou algo que agrada a sua própria carne, algo que agrada a si próprio. E nós estamos vivendo esse período, esse último período da igreja, está sendo o pior período. O período em que muitos tornam-se apóstatas, ou seja, abandonam a sua fé em Cristo, ou aqueles que têm a sua fé em Cristo
corrompem-se com políticas, corrompem com dinheiro, corrompem com más conversações, com ideias mundanas, ímpias, perversas. Estamos vivendo esse tempo que nós não damos atenção à voz de Jesus, que nós não damos atenção à voz do nosso Mestre. Estamos vivendo esse tempo que nós estamos dispersos. Jesus fala para nós fazermos algo e nós não fazemos. Estamos vivendo esse tempo que Jesus manda nós nos consagrarmos, nós nos santificarmos, nós nos convertermos, nos santificarmos e sermos separados para Ele, mas nós não fazemos isso. Nós não temos essa preocupação em nos santificarmos. Nós não temos essa preocupação de ser homens e mulheres de Deus. Nós não temos essa preocupação de levar o Evangelho de Cristo a sério. Nós não temos essa preocupação de levar o Evangelho de Cristo verdadeiramente como tem que ser levado. Simplesmente abusamos do período que chamamos do período da graça, como se Deus mudasse do Velho Testamento para o Novo, como se Deus fosse dois deuses, como se Ele tivesse um caráter no Velho Testamento e no Novo no outro. E nós abusamos dessa misericórdia de Deus, nós abusamos dessa graça, nós abusamos desse amor de Deus, nós abusamos daquilo que se chama misericórdia, graça, perdão de Deus. Nós não queremos levar o Evangelho de Cristo a sério. Há quanto vieram os profetas, os discípulos, os apóstolos, pregando sobre a conversão, pregando sobre o arrependimento. Jesus dando uma bela explicativa sobre o preço do discipulado. Vem, me segue. Senhor, deixa primeiro enterrar meu pai. Deixe os mortos sepultar os mortos. Largue tudo, me segue. Aquele que não deixar seu pai, sua mãe, seu filho, aquele que não aborrecer os tais, e digo mais, aborrecer até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então essas palavras de Cristo, hoje elas estão sendo apagadas no nosso cristianismo. Essas palavras de Cristo, elas estão sendo simplesmente deixadas para trás. Nós queremos viver um cristianismo ou um evangelho onde nós não tememos a Deus. Onde nós, assim como disse o apóstolo Paulo, nos últimos tempos, por não suportarem as sãs doutrinas, as pessoas teriam comichão no ouvido e elegeriam para si doutores que falariam conforme as suas concupiscências. Então nós vivemos esse tempo. Por isso que nós vemos templos enormes, gigantescos, lotados. Porque falam aquilo que querem. Desafio algum desses pregarem contra o pecado. Pregarem contra a maldade do povo. Pregarem verdadeiramente as sãs doutrinas. De 10 mil, sobra 100. De 10 mil, 50, 10 sobra. Muitos fogem. Não suportam. Não aguentam as sãs doutrinas de Cristo. Por quê? Porque para servir a Jesus, tem que largar tudo. Abandonar os seus próprios interesses pessoais. Você pode viver normalmente. Mas quando ele diz abandonar tudo, é no coração. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Acima de tudo deve-se buscar a Deus. Acima de tudo, no teu coração, na tua mente, nos teus passos, deve ser Deus. Acima de tudo aquilo que você tem, deve ser Deus que você deve buscar. Quem é que você tem buscado ultimamente? Quem é que tem sido acima de tudo na tua vida? Jesus? Ou outra coisa, um objeto, um brinco, um anel, uma roupa, um ente querido? Quem tem sido para você a primícia, a primeira coisa para você? Por quem que você tem dado tua vida? Não digo em preocupação, óbvio que deve, mas eu estou falando quem é que você tem se dedicado, quem é que você tem se esforçado, tem depositado a sua garra, a sua vitalidade, a sua força em Cristo, buscando se fortalecer no Senhor? Bem provável que não. De 10, 1, 2
fazem isso. A maioria está acostumada a clamar a Deus pelas suas necessidades. E não estão acostumados a levantar as mãos para adorar a Deus. Não estão acostumados a levantar a mão para poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Não estão acostumados a levantar a mão e falar: Senhor, eu quero te louvar, te adorar, me ensina. Me ensina a te louvar, me ensina a te glorificar. Eu quero te louvar, pois Tu és o meu Deus. Tu és tudo na minha vida, não há outro. Por favor, me ensina. Eu quero ser Teu discípulo, me ajuda. Eu não consigo largar isso, eu não consigo, mas eu quero, me ajuda. Espírito Santo, sonda a minha vida. Mostra para mim o que está em oculto no meu coração. Até aquilo que eu não sei, mostra, revela, tira, arranca. Eu quero ser Teu discípulo. Então nós não vemos isso hoje. Nós vemos um evangelho que é relativizado também. Um evangelho que isso aqui para mim é certo e isso aqui não é. A relativização do evangelho. Então eu prego as escrituras, mas isso aqui eu não posso pregar, porque isso aqui vai tirar as pessoas da igreja. Isso aqui, se eu pregar, muitos não vão gostar e vai esvaziar meu caixa. E eu não posso pregar isso aqui, então eu sou limitado a pregar, porque eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar várias coisas, e eu não posso anunciar o verdadeiro sermão. Então eu prefiro perder 1000 pessoas, levá-las ao inferno, do que perder um local. É isso que eu prefiro. Eu prefiro que aquelas pessoas vão para o inferno. Esse é o pensamento de hoje. Esse é o pensamento atual. Por não ensinar as sãs doutrinas de Cristo, por não ensinar o verdadeiro evangelho, por não ensinar as escrituras sagradas. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. E o apóstolo Paulo falando para o povo de Éfeso: olha, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Por quê? Muitos estão dormindo. Muitos estão vivendo um cristianismo morno. Muitos estão vivendo um cristianismo sem renúncia. E estão pensando até mesmo que estão agradando a Cristo, quando na verdade não estão. Estão pensando até mesmo que estão agradando Jesus, quando na verdade não estão. Muitos estão vivendo um cristianismo onde não carregam a cruz, onde não negam a si mesmo, não vivem uma vida com o Senhor, não tem uma constância na sua vida devocional, na sua prática, não guarda os seus pés, os seus caminhos, os seus olhos, não se preocupam em temer a Jesus, não se preocupam em temer ao Senhor, não tem a mínima preocupação em santidade. Nem sabe o que significa santidade, mas está preocupado sim em receber coisas terrenas, em receber as coisas dessa terra. O apóstolo Paulo alerta: desperta, ó tu que dormes. Por que desperta? Porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo dias que antecedem a volta de Cristo. Nós estamos vivendo dias que antecedem o aparecimento do Filho do Homem, o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo esses dias. E dias que nós estamos vendo que coisas horríveis estão acontecendo. Sempre falamos isso. Olhamos na natureza, vemos sinais na natureza, todos os dias acontecendo uma coisa diferente. Toda semana acontece alguma coisa diferente na natureza. Toda semana acontece algo. Tudo isso um cumprimento das Escrituras. Jesus falou: não, eu vou voltar. Eu estou voltando. Teria terremoto em vários lugares, morte, pestes. Vemos um avanço imenso em São Paulo a respeito dessa peste chamada dengue. Vemos um avanço terrível disso. Um avanço, isso está se proliferando, está espalhando para todos os lados, chamado dengue. E nós não nos percebemos, nós estamos, como o apóstolo Paulo disse aqui, dormindo. Nós estamos dormindo. Nós estamos simplesmente apagados, como se estivesse num sono profundo. E essa exortação que ele diz para o povo: olha, desperta, ó tu que dormes. Desperta. Não é assim que deve servir a Cristo. Não é dessa forma que se busca a Deus. Não é com qualquer estilo que se busca a Cristo.
não é com o seu jeito, não é você relativizando as palavras de Jesus para poder agradar a si, pois a própria palavra diz: não use dela para fazer vã interpretação, para você interpretá-la para si só. Não use dela para você se beneficiar. Não use dela para você querer buscar algo terreno. Não. Ao contrário, use das Escrituras para você buscar algo espiritual. Pois Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, nós temos Ele, ou chamamos Ele por Pai, por que somos tão preocupados com coisas terrenas? Se Deus é Espírito, por que nós queremos tanta posse nessa terra? Se Deus é Espírito, assim como disse Jesus, por que nós estamos preocupados com tanta coisa dessa terra? Por que estamos preocupados, crentes, com baladas, com bebidas, com roupas, com status, com posições, com enfado e cansaço de vida, de tanto trabalhar igual um louco para querer ter 1, 2, 3, 4, 5 casas? Óbvio, você deve trabalhar para ter suas coisas, é bíblico isso. Você deve trabalhar, com certeza, mas refiro-me à sua disposição energética para você querer ter essa ambição. Tem uma casa, quer ter 2, 3, 4, se enriquecer, ter posses. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Se você almeja morar com Cristo, para que ter essa ambição às coisas terrenas? Onde o próprio Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas antes ajuntai tesouros no céu. Tenho que comer, tenho que beber, o que vestir, o que se aquecer. Você tem onde você mora, com isso você se contenta. Com isso você se alegra. Você tem o que comer na tua mesa? Tenho. Você tem o que se aquecer? Tenho. Você tem o que beber, o que vestir? Tenho. Com isso se contenta. Por quê? Porque é o Senhor que está te sustentando. É Ele que te sustenta. É Ele que te dá o fôlego de vida. É Ele que te dá a força para você buscá-lo. Mas nós não, nesses últimos dias, o que estamos fazendo? Estamos nos apegando tanto às nossas coisas materiais, estamos esquecendo de Cristo. Estamos esquecendo que o Salvador está voltando. Estamos esquecendo que Jesus está voltando. Estamos esquecendo que nossos familiares estão sendo perdidos. Estamos nos esquecendo que a nossa família está sendo condenada por não receberem Jesus. Estamos nos esquecendo que os nossos parentes estão nesse exato momento sem Jesus e muito bem indo ao inferno. Por quê? Porque não aceitaram Jesus. E nós estamos fazendo o quê? Dormindo. E nós estamos fazendo o quê? Preocupado com tantas outras coisas. Preocupado com N coisas. Mas não preocupados com as Escrituras. Não preocupado em agradar a Deus, em pedir uma estratégia para o Espírito Santo para levá-los ao Evangelho de Cristo, tendo uma oportunidade, um feelingzinho só para falar de Cristo, uma palavra, uma semente para jogar. Não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados em quê? Em satisfazer o nosso ego. Então eu satisfaço o meu ego e dane-se Jesus, dane-se a palavra, dane-se as Escrituras. E o povo também. Qual é o problema? Pois o importante é eu. O meu ego ser massageado, eu estar bem. Mas não é assim que se serve a Cristo. Não é assim que se serve a Deus. Não foi isso. E não é isso que o apóstolo Paulo disse. É inspirado pelo Espírito Santo para abrir os nossos olhos. Fala: desperta, ó tu que dormes. Cristo vai voltar, igreja. Cristo um dia voltará. Jesus um dia voltará. Ele não vai levar todos, não. Não pense você que Ele vai levar você de qualquer forma. Não pense você, não leve numa interpretação barata sobre a respeito da salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Óbvio. Mas, se fosse assim, não precisaríamos nos santificar. Assim como está escrito em Pedro: sede santos porque eu sou santo. Ressaltando o que está escrito em Levítico: sede santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se fosse isso, não havia necessidade de andar em santidade.
Se fosse assim, não haveria necessidade de andar guardando os olhos, a vida, os passos. Por quê? Apenas creio, sou salvo e continuo vivendo, fazendo as minhas barbaridades por aí. Mas eu creio que eu vou ser salvo, eu creio em Cristo. É mesmo. Então não preciso me santificar, não preciso ser distinto, não preciso ser um povo diferente, uma espécie, uma raça diferente nessa terra. Não preciso ser. Desperta. Desperta para você poder orar pelo teu marido. Desperta para você orar pelo teu filho. Desperta para você orar pela tua casa. Desperta para você orar pelos teus parentes. Desperta para você poder levá-los à presença de Cristo. Desperta. Jesus está às portas. Logo mais Ele volta. E nossos parentes, quem nós amamos, estão indo ao inferno merecidamente. Por quê? Porque estão transgredindo contra o Senhor Jesus. Estão transgredindo contra Deus, afligindo as leis de Deus, atingindo as leis de Deus. E como a justiça de Deus demanda que o homem seja condenado ao inferno, ele será condenado. E nós estamos fazendo o quê? Dormindo, parados. Dormindo. Não estamos nem aí. Não estamos nem nos preocupando com isso. Não estamos nem sequer nos preocupando em interceder por eles. Não estamos nem sequer nos preocupando em dar bom testemunho nosso. Não estamos nem sequer nos preocupando em a nossa postura ser diferente. A nossa maneira ser diferenciada. Alguém vê uma diferença em você? Não estamos nem preocupados nisso. Quando eu falo alguém vê uma diferença, eu não me refiro a posses. Nossa, você serve Jesus, você não tinha nada, agora você tem 2, 3 carros. Não estou falando disso. Porque hoje a moda é essa. Você vem para Jesus pobre e enriquece. E você atrai Jesus para as pessoas por causa da tua posse, por causa das tuas finanças. Isso não é evangelho, isso é macumba. Isso é demônio, mas não é o evangelho de Cristo. É qualquer coisa menos o evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com Cristo isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Todos que Jesus atraía, quando Jesus atraía as pessoas, Ele pregava e ensinava a palavra. Sendo que o primeiro sermão que Jesus disse, o sermão mais histórico de Jesus, a qual não é falado, a primeira palavra que Jesus disse: arrependa-se e creia no Evangelho. Isso ninguém ressalta, isso ninguém fala. Por quê? Porque trata-se de arrependimento. Arrependimento trata-se de pecado. E se eu falar de pecado, a igreja esvazia. Arrependimento mexe na ferida. E se eu mexer na ferida, o pastor ele acaba sendo ruim. O pastor ele acaba sendo chato. O pastor ele acaba sendo uma pessoa mau. Ele acaba sendo uma pessoa que, nossa, eu detesto esse homem. Sendo que ele está falando aquilo para o teu bem. Sendo que ele está falando aquilo para você ir verdadeiramente a Cristo. Sendo que ele está falando isso para você se salvar, para você arrepender dos seus pecados e chorar sangue, pedindo misericórdia, perdão, graça a Jesus. E nós olhamos com outros olhos. Nós olhamos com outro tipo de visão. Olhamos condenando, fulminando um homem que muitas vezes está orando por você. Que muitas vezes está clamando por você. Enquanto você está dormindo, ele está clamando. Não digo todos, de 100%, vamos colocar no mundo de hoje, 3% apenas. Que a maioria dos tais estão corrompidos, infelizmente. Mas existem ainda grandes homens de Deus. Existem ainda os remanescentes, a qual Deus os separou. Existem ainda. Quando trata-se das tuas feridas, nós não gostamos. Nós não gostamos. Por quê? A tua ferida vai tratar do teu orgulho. A tua ferida vai tratar da tua maldade. A tua ferida, ela vai ser o câncer que você tem dentro do teu coração. As chagas que você tem dentro do teu coração, que é do passado. Que você aceitou Jesus, você fez. Mas você tem uma dívida. Você então não precisa mais acertar. Não precisa se redimir. Então a misericórdia de Cristo ela não é demonstrada. Você não transparece o amor de Jesus. Vivemos um cristianismo onde Jesus
nos aperta com a palavra para nós nos arrependermos, para sermos um povo diferente. Não gostamos. Não gostamos. Só que Jesus, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz: olha, desperta, ó tu que dormes. Só despertar? Como assim despertar? Abre os olhos. Abre os olhos. Desperta por quê? Porque está dormindo. Então, ó, abre os olhos. Enxerga. Veja o que está acontecendo. É isso que ele fala. Desperta. Você está dormindo. Quando você desperta, você abre os olhos. Então, observa. Veja. Contemplem isso que está ocorrendo na igreja. Contemple o pecado que está ocorrendo na igreja. Contemple a maldade que está ocorrendo na igreja. Contemple as iniquidades, as injustiças, as perversidades, a depravação que está ocorrendo na igreja. Contemplem isso. Contemple os meus sinais, que eu falei que eu iria voltar mediante a apostasia, o esfriamento da fé. Contemple os meus sinais, que eu falei que eu vou voltar para buscar a minha igreja. Contemple isso. Despertem, fiquem atentos, abram os vossos olhos. Não durmam. Não durmam. Por quê? Jesus voltaria, diz as Escrituras. Ele mesmo falou: eu venho como ladrão. Eu venho como ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Eu venho rápido. Vou vir rápido. É uma coisa rápida. O ladrão, você está bobeando, na hora que vem ele foi e levou. Já era. Já era. Acabou. Acabou. O ladrão levou. E aí? E aí? Como é que fica? O ladrão levou. Nossa, né? Não estava vigilante. Não estava com os olhos abertos. Não estava com os olhos atentos. Não estava com os olhos fitados. Não estavam ligados. Mas estavam dormindo. Estavam com os olhos fechados. Ele fala: despertam, abram os olhos. Fiquem ligados, atentos a tudo aquilo que está acontecendo. Fique ligado. Não deixa a sua comunhão com Cristo abaixar. Não deixa a sua oração esfriar. Não deixa o teu temor a Deus ser deixado de lado, pois Provérbios 1,7, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se nós falamos que servimos a Deus, acima de tudo, devemos temer a Deus. Devemos entender o amor de Deus e devemos amá-lo quando guardamos as Escrituras. E você sabe quando você ama a Deus ou não. Você sabe disso. Você sabe quando você vai cantar um louvor e você fala: Senhor, eu te amo, Pai, eu te amo, te louvo. Você sabe. Você sente quando sai do coração, porque você sabe dentro de você conforme você está praticando. Você sabe. E se alguém mexe com quem você ama, não dá, você vira do avesso. Se alguém mexe com quem você ama, meu amigo. Vemos isso em Deus. Salmo 18:7. A descrição de Deus para defender Davi, o servo dele. Desperta, tu que dormes. Abra os olhos. Fiquem atentos. Alerta. Porque Jesus está às portas. Quando nós estamos dormindo, o Espírito Santo ele vem e fala. Ele percebe que a igreja precisa do poder. Ele percebe que a igreja precisa da unção, precisa da vida. Desperta! Desperta para uma vida de oração. Desperta para o amor. Desperta para a piedade. Desperta para você amar, louvar, cantar, exortar. Desperta para isso. Abra os olhos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Desperta. Abre os olhos. Preciso amar, preciso vigiar, guardar os olhos, os pensamentos, minha mão. Abra os olhos. Enxerga tudo aquilo que está acontecendo. Enxerga, notem. Todos os sinais da volta de Cristo. Tudo aquilo. Para um pouco de querer ser letrado, meu filho. Para um pouco de ficar seguindo líderes estúpidos, idiotas. Pare um pouco de ficar seguindo homens que não sabem de nada. A própria Bíblia diz. Pare com isso. E vá para as Escrituras. Observe. Senta na cadeira. Senta na mesa. Põe as Escrituras lá. E leia as Escrituras e assiste um jornal. Para você ver. Leia o que está escrito em Mateus 24, em Apocalipse, em Mateus 25. Leia.
e assiste um jornal para você ver. Observa, fica atento à falta de amor. Mateus 24:12. Se não falha a memória. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Pai matando filho, filho matando pai, um matando ao outro, irmão matando irmão. E aí? Vemos esse tipo de maldade no mundo. Vemos esse tipo de iniquidade. Desperta. Desperta, ó tu que dormes. Abra os vossos olhos. Fiquem atentos. Vigiem. Fiquem antenados para tudo aquilo que está ocorrendo a respeito da Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Abram os vossos olhos. Abram os olhos para aquilo que está ocorrendo. Não podemos viver uma vida que pensamos que vivendo, enriquecendo da forma que a igreja enriquece. Tem o ouro e a prata, mas não tem a palavra. Precisamos despertar. O que é despertar? Mais uma vez, é abrir os olhos. Você está dormindo, você desperta. Você abre os olhos. Então você abre, você vê a cama, vê a cômoda, vê o teto, vê como está o tempo. Então você observa, fica atento, você fica vigilante, você sabe o que está ocorrendo. E você vê que tem alguma coisa estranha acontecendo. Só que o povo de Deus não está percebendo que tem alguma coisa estranha acontecendo. E essa coisa estranha chama-se pecado. Distorção do Evangelho, distorção das Escrituras, distorção da palavra de Cristo. Vemos isso ele falando, se não me fala a memória, acho que é em Gálatas. Essas pessoas transtornam o Evangelho de Cristo. Fico admirado quão facilmente passais de um Evangelho para o outro. Vocês transtornam o Evangelho de Cristo, mudam a característica, mudam o significado, mudam as coisas. Muda o significado das palavras. Muda o significado daquilo que tem que ser. Desperta. Se você vê esse capítulo 5, ele vem falando sobre a pureza, sobre o amor. Uma exortação que Paulo vem dando, rasgando em todo mundo. Falando com todo mundo a respeito do casamento, a respeito de tudo. Desperta. Desperta tu que dorme. Abre os olhos. E não é só despertar e abrir os olhos, não. É levantar também. Às vezes nós só despertamos. Às vezes nós só despertamos. Só abrimos os olhos. Apenas despertamos. Nossa, é verdade. Jesus está voltando, né? É mesmo. Dá para ver os sinais da maldade que está acontecendo. É verdade. Jesus está voltando. Nossa, as igrejas de hoje não tem nada a ver com as igrejas de antigamente. É verdade. É mesmo, é apostasia. Nossa, é mesmo. Deixaram de pregar o Evangelho. Não se preocupa em visitar os órfãos e as viúvas, em cuidar de alguém, em ensinar a palavra. É verdade. Às vezes só desperta. Só que ele está falando duas coisas aqui. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Como assim? Desperta. Abra os olhos e também se levanta. Não é somente para você abrir os olhos, é para você tomar uma atitude, para você fazer alguma coisa, para você ter um movimento de vida. Abra os olhos e levanta, toma uma postura, fique em pé, faça alguma coisa. E o que é essa fazer? Que alguma coisa é essa que tem que fazer? O que é necessário isso fazer? Observe tudo aquilo que está acontecendo. Você vê parentes nossos sendo levados ao inferno.
Por quê? Porque não conhece as Escrituras Sagradas. E não adianta, pode ser bom, pode ser o que for. O que justifica o cidadão não é as obras deles, é o sangue de Cristo que justifica. Pode ser bom o que for, mas ele não é, se fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido no madeiro. É as obras de Cristo, as obras de Jesus de Nazaré que justificam o pecador, que faz com que ele seja justo, reto, puro, íntegro, que o Senhor olha para ele e veja ele reto. É as obras de Cristo, não é a obra própria, porque senão Jesus não precisaria morrer. Então levanta-te, desperta, levanta-te, faça alguma coisa, dobre os teus joelhos, ore, busque, se santifique a Deus. Pare com movimentos, com coisas. Muitas vezes a gente pode não gostar desses programas televisíveis de mídia, de gospel, de movimentos mundanos, secularizando as Escrituras. Podemos não gostar. Podemos não gostar, podemos fazer movimentos, cartazes, postar em Facebook, não gosto desses programas, eles pedem dinheiro, mas nós não vivemos uma vida em santidade com Deus, e o que adianta? O que adianta? O que adianta? Da mesma forma, se eles estão fazendo errado e nós não gostamos, e daí? Estamos compactuando com eles. Por quê? Porque a nossa vida não é distinta deles. Como distinto? É ser melhor? Não é ser melhor. Não é ser o ó. Não. É ser uma raça diferente, uma espécie, um povo diferente, assim como os discípulos em Antioquia, sendo chamados de cristãos. Assim como Silas, Judas, era distinto entre os irmãos, diferentes. É ser uma pessoa diferente, santificada. Nesses últimos tempos, o que vai fazer a diferença é a sua santificação. A sua santificação. O aumento da sensualidade está uma coisa absurda. É só fazer 2, 3 dias de calor, de 20 e poucos graus, que você não consegue andar na rua. Tanto homem e mulher, ambos ficam envergonhados. Você tem que ficar andando, olhando para cima e para baixo. Você não tem como você olhar para frente. Você tem que andar olhando para baixo. A poluição visual relativa às vestimentas está demais. A poluição visual relativa a isso está demais. Você vê esse aumento, um aumento incrível do homossexualismo. Jesus não disse? Seria como nos dias de Noé? Como nos dias de Ló? Sodomia, homossexualismo. Você vê menina de 10, 12, 13 anos andando de mão dada com a outra. Antigamente eram as escuras, iam para os parques à noite, ficavam lá, naquela coisa de Satanás. Hoje está todas claras, na rua você já vê encostado em vários cantos, se beijando, se abraçando, e passando família, com pai, mãe e filho, passando e vê. Então você vê que essa sociedade está perdida. Você vê que isso tudo está sem forma, está sem forma e vazio, como diz as Escrituras. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Sem forma, não tem característica alguma, não tem noção de nada, e parece com ninguém. Lembro jamais, e é semelhante ao nunca. Por quê? Não tem nenhum tipo de forma. É estranho. É um ser estranho. Parece que não sei, não sabe de nada. Você olha e fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com... O que está acontecendo? Gênesis 6, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra. E ela continua se multiplicando, e ela vai se multiplicar. E nós, o que temos que fazer? E nós, o que temos que fazer? Só retomando. Já que ela está se multiplicando, ela não só se multiplica no mundo, ela está se multiplicando dentro da igreja. Que é o pior. Ela não só está se multiplicando no mundo, ela está se multiplicando dentro da igreja, dentro daquilo que se diz corpo de Cristo, dentro daquilo que se diz casa de Deus, casa do Senhor, casa de oração, qualquer coisa. Ela está se multiplicando dentro. Então ela se multiplica no louvor,
com mensagens totalmente distorcidas. Ela está se multiplicando na produção das Bíblias sendo alteradas. Ela está se multiplicando na exposição do Evangelho. O que? Quem expõe o Evangelho não se santifica, não tem o mínimo de cuidado com o povo, não tem seriedade, é menina, moleque, é bagunceiro, é uma pessoa que leva a vida de qualquer forma. Ah, mas tem 70 anos, tem 60, tem 40, 50, mas leva uma vida de 12, 13. Não tem seriedade, não tem postura. É pecado rolando solto dentro do templo e não tem nenhum tipo de postura, não tem nenhum tipo de atitude. É mundanismo dentro da igreja, é paganização do Evangelho. Não cultuam santos como fazem os apostólicos romanos. Não cultuam santos, mas cultuam uma cruzinha. Não cultuam o santo. Lá, eles cultuam o santo. Adoram os santos. São muitas vezes mariocêntricos. A Maria é o centro de tudo. Mas os cristãos, não. Eles cultuam o quê? O óleo. Cultuam a rosa. Cultuam o quê? Cultuam o sal. Cultuam o envelope. Cultuam qualquer coisa. Mas não cultuam a Cristo. Nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo esses momentos em que nós precisamos despertar. E isso causa revolta. Isso causa... É claro, porque mexe com o pecado. Mexe com o pecado. E quando mexe com o pecado, nós não gostamos. Nós não gostamos. Não gosta. Não gostamos. E vivemos esses dias. Estamos prestes a qualquer momento de ver Jesus voltar. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Para cima, levanta-te. De meio de um povo que está morto, sem vida, sem qualquer tipo de esperança vital, levanta-te dentre eles. Como assim? Seja diferente do meio deles. Seja diferente. Tome uma atitude. Faça você a diferença na tua vida espiritual. Faça você a diferença na tua comunhão com Jesus. Faça você a diferença. Abra os teus olhos. Ou seja, não é culpa do outro o meu pecado. Não atribua, assim como diz em Ezequiel 14. Cada um é responsável pelo seu pecado. Eu sou responsável pelo meu. Você é responsável pelo seu. Não posso atribuir ao A a culpa do B. Não, cada um é responsável pelo seu pecado. Você é responsável pelo seu pecado. Ah, mas eu fui levado a fazer. Respondeu tudo, foi levado. Então você tinha a escolha de não fazer. Ah, mas ele me induziu. Respondeu bem, induziu a fazer. Você é responsável pelo seu pecado. Por quê? Porque você conhece as Escrituras. Você conhece a palavra. Você conhece a Jesus, então você sabe muito bem o que você deve e o que não deve fazer. Você sabe muito bem o que você deve fazer. Seja diferente, desperta e levanta dentre os mortos, de um povo caído, de uma nação, de uma raça, de umas pessoas que não querem saber nada. Levanta-te dentre os mortos, levanta-te. Pois, não se assustem, dentro da igreja tem muitas pessoas mortas. Tem muitas pessoas mortas, que falam que estão vivas, mas na verdade estão mortas. Batismo nas águas não diz que a pessoa é viva. Santa Ceia também não diz que a pessoa é viva. Dar dízimo, dar oferta, não diz que a pessoa é viva. Cantar não diz que a pessoa é viva. Tocar, pregar, não diz que a pessoa é viva. Discipular, não diz que a pessoa é viva. O que diz então que a pessoa é viva? Quando você se arrepende e crê no Filho do Homem, aí você tem vida. Em 1 João diz, nele está a vida eterna, no Filho. É em Jesus que está a vida.
É em Cristo que está a vida. Quando nós não temos o Filho, quando não temos Jesus, obviamente vamos ter outra coisa. E outra coisa é a morte. Morte. E o salário do pecado é a morte. Então tome uma postura referente a isso. Tome uma postura referente ao estado caótico que está a tua família. Ao estado que está vivendo a igreja de hoje. Ah, mas são bilhões de pessoas. Não aceite essa situação que estão fazendo com o nome de Cristo. Sabe por que nós não sentimos a dor? Sabe por que nós não sentimos a tristeza quando alguém fala de Cristo? Que nós não sentimos uma dor na alma? Porque nós não amamos. Nós não entendemos o amor de Cristo. Nós não entendemos que Jesus ele morreu. O grau dele de amor, qualquer dia falaremos isso. O grau dele de amor foi tão grande que ele morreu. Morreu. Se despiu da sua glória, o próprio Deus despiu-se da sua glória. Pois Jesus é Deus. Despiu-se da sua glória. Se fez em forma humana, em forma de pecado, mas não pecou. Daí você já descreve o amor. Que ele já sai da sua glória, do seu trono, chamado trono da santidade, já sai. Em forma do Filho, Pai. O Filho em forma humana pisa em terra imunda, que é santo, é limpo, puro, sem nenhuma sujeira. Sem nenhuma sujeira. Já nasce de uma pecadora. Nasceu de uma pecadora e pisou em terra, sujando-se. Sujou. Pisou em terra. Era santo, nunca. Só que tem uma coisa: em tudo foi tentado e nada pecou. O final disso, morte. Diz as Escrituras que ele foi obediente. Obediente até a morte, e a morte de cruz. É nesse Jesus que nós temos que nos apoiar. É nele que nós temos que fixar a nossa vida. Quando ele fala aqui, desperta, ó tu que dorme, e levanta-te. Para você ter uma vida com Cristo em oração. Para você não aceitar essas coisas que estão fazendo com o nome de Jesus. Não aceitar essas brincadeiras estúpidas, idiotas que fazem com o nome de Cristo. Falando que isso é Cristo. Falando que isso é Evangelho. Precisamos amar esse Jesus. Não precisamos de, eu tenho que amar. Não, é natural. Não é uma coisa, eu preciso amar, eu tenho que amar Jesus. Se eu não amar Jesus... Não, é algo natural. Quando você ama, é algo natural. Por quê? Porque você ama porque você conhece. Você não vai amar, não é um platonismo. Amar sem conhecer. Por isso que tem muita gente que larga Cristo. Porque ama sem conhecer. Tal do platônico. Já ouviu falar? Platonismo? Então você ama sem conhecer. Ama sem conhecer. Aí surge qualquer outro tipo de oferta de outro Deus. A pessoa vai, mas você não amava o outro? Amava, mas... Porque ama sem conhecer. Ama sem conhecer. Acontece isso muito na adolescência, não é verdade? Você ama sem conhecer. Se apaixona. Nossa, é tudo na minha vida. Mas nunca conheceu, nunca conversou, nunca saiu, nunca tomou um suco, nunca comeu um lanche, nada. E ama. Não conhece a família, não conhece, e ama. Aí passa ali um certo período, conhece outra pessoa, tá, as relações em casa. Mas você não amava o outro? Mas... ama sem conhecer. Por isso que abandona Jesus, abandona a fé, torna-se apóstata, faz o que estão fazendo com o nome de Cristo. Por isso, porque ama sem conhecer. Agora, a partir da hora que você conhece, meu, você chora, você sofre, você vai chorar, tu vai chorar, tu vai sofrer, vai padecer, assim como está escrito nas Escrituras, vai ser taxado de idiota, de besta, de estúpido, de um monte de coisa. Vai ser por causa de Cristo. Bem-aventurados sois vós, quando foram odiados e perseguidos por causa do meu nome.
Vai ser. Mas ele começa: bem-aventurado, mais do que felizes. Mais do que felizes. Poxa, não fizeram assim com os profetas antes de vós? Ele não vai fazer com vocês. Mas calma, calma. Estarei convosco até o final dos séculos, até o fim de tudo. Estarei convosco. Ele não desiste daqueles que são filhos de Deus. Daqueles que são filhos, ele não desiste. O amor de Deus, quando nós entendermos, nós trataremos ele de outra forma. E sentiremos a dor no nosso coração quando vemos uma pessoa, como se diz, abandonando a Cristo. Uma pessoa levando o Evangelho de Cristo de qualquer forma, brincando com o nome de Jesus. Você sente dor, além de você sentir dor, tristeza, de você sentir raiva no coração. Você fala: não é possível que faz isso com o meu Jesus, usando o nome dele. Por quê? Porque você ama. E esse amor é natural. É um amor que quando você vai se relacionando com ele, você vai conhecendo ele através da palavra, vai conhecendo através da oração, você vai conhecendo através do jejum, da comunhão, você vai lendo, vai meditando, vai aprendendo. Ele vai se revelando para você aos pouquinhos, vai se revelando, você, poxa, que legal, através dos louvores bíblicos, não dos louvores humanistas, não dos louvores egocêntricos, dos louvores bíblicos, dos louvores que têm consistência bíblica, teológica, dos louvores que contam a história do povo, dos louvores que falam sobre Jesus, que falam sobre Deus, o Espírito Santo. Através disso, vai ser, poxa, nossa, isso é Jesus. Eu quero esse Deus verdadeiramente. Desperta, ó tu que dormes. Tem uma vida em consagração, uma vida em comunhão. Tem uma vida em contato com Cristo. Continua. Portanto, verso 15. Verso 14 ainda. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Ok. Levanta e Cristo vai te esclarecer. Esclarecer o quê? Ele vai mostrar para você aquilo que está obscuro. Ele vai mostrar para você aquilo que está em oculto. Ele vai mostrar para você aquilo que você não enxerga. Ele vai mostrar para você a situação que está o povo hoje. Ele vai mostrar para você a situação que está a cristandade, sem amor, sem pureza, como é o título disso aqui? Sem amor, sem pureza, andando com maldades, andando sendo idólatra, sendo devasso, impuro, avarento. Ele vai mostrar. Cristo te esclarecerá o porquê que todas essas coisas estão acontecendo. Ele vai te mostrar a atitude que você deve fazer. Ele vai te mostrar: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vê que não é em vão. Não é em vão. Desperta, abre os olhos, fique até vigie, certo? Levanta-te, ok? Tenha a sua postura, pegue suas armas, fique como um soldado. Ninguém milita, o apóstolo Paulo diz, ninguém milita, né? Ninguém que milita se embaraça com coisas dessa vida. Você está lutando, você está numa guerra, você está com a espada, você está com o seu armamento. Então quando você levanta, nós como soldados de Cristo, levantamos, estamos com nossas armas, as Escrituras Sagradas. Alguns falam que revestido de toda a armadura de Deus é se revestir do óleo, se revestir do azeite, se revestir do sangue do sangue do cordeiro, se revestir da arruda, se revestir do sal grosso. Pois bem, levanta-te, desperta, abre os teus olhos. Cristo te esclarecerá. Ele vai te mostrar a situação que está a igreja de Deus hoje. Ele vai te mostrar o que estão fazendo com o nome de Jesus. Ele vai te mostrar aquilo que estão fazendo com o Senhor. Ele vai te mostrar aquilo que estão fazendo com Jesus. Ele vai te mostrar o estado que está a tua família. Talvez você está dormindo. Como você está dormindo,
Aí você não está vendo para onde eles estão indo. Cristo vai te esclarecer, Ele vai te mostrar. A exposição das tuas palavras traz luz, diz o salmista. Então Ele vai te mostrar. Ele vai mostrar para você a situação que eles estão. Talvez nós não estamos vendo, não estamos conseguindo captar o negócio, ter essa percepção. Mas Ele vai te mostrar a situação que eles estão vivendo. A situação a qual eles estão passando. Que não é uma situação de alegria, uma situação de paz. Não. É uma situação de condenação eterna. Aparentemente, paz terrena. Aparentemente. Mas o coração está tenebroso. Não está. Diz em Eclesiastes, acho que é capítulo 3, se não me falha a memória, ou 2, fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo. Você ter dinheiro, comprar, eu comprava, eu vendia, eu trocava, mas o meu espírito era afligido, meu coração era afligido. Eu comprava, eu vendia, eu trocava, eu tinha muitas coisas, mas lá no íntimo era afligido, não passava de vaidade. Por que é vaidade? Porque eu faço, eu compro, eu tenho status de posição, amanhã eu morro e aquilo lá vai ficar para o outro. Todo o meu esforço fica para o outro. Todo o meu esforço vai ficar para o outro. É vaidade, tudo orgulho, seu egoísmo. Não. Desperta, Cristo te esclarecerá. Para terminar, portanto, verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andais. Ser prudente, ser precavido. Anda precavido. Seja prudente. Não vai fazendo as coisas conforme dá na moringa, não. Não vai agindo conforme dá na telha, não. Seja prudente, seja precavido. Calma. Haja conforme Cristo. Haja conforme as Escrituras mandam. Diz em Salmo 119: antecipei-me ao cair da noite, busquei na tua palavra. Versículo seguinte: antecipei as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Então espere Cristo falar contigo. Espere Jesus falar com você. Medita na palavra. Tenha a base. Calma. Levanta, desperta, abre os olhos, levanta. Cristo te esclarecerá. Vê prudentemente como vai andar. Vê. Você desperta, você levanta. Cristo vai te esclarecer. Mas uma coisa, vê prudentemente como você vai andar. Então você vê que todo o conselho não é lançado de vê prudentemente como você vai andar. Não como nécios. Nécios é ignorantes ou estúpido. Como assim? Pessoas que não sabem de nada. Pessoas que fazem as coisas a ver navio, sabe? Aqueles que faz assim, sem ter percepção, conhecimento, visão do negócio. Então sai fazendo um monte de coisa e depois... Ai, poxa, me arrependo. Vê prudentemente como anda. Talvez não tenha. Talvez pode ser que não tenha mais tempo de você se arrepender depois. Talvez pode ser que não tenha mais tempo de você clamar misericórdia e perdão. Talvez pode ser que não tenha mais tempo, não haja mais tempo para você chorar. Que não haja mais tempo para cair lágrimas nos seus olhos. Porque elas secarão. Como assim? A morte vai chegar. Talvez não tenha mais tempo. Então veja prudentemente como você anda. Veja prudente. Anda com cautela. Não vai fazendo as coisas, não. Vai com cautela. Vai com cautela. Se for comprar, vender, trocar, vai com cautela. Vai com cautela. Se for indo até mesmo a ajudar alguém, vá com cautela. Observa primeiro. Calma, não vai fazendo as coisas assim, não. Vai devagar. Vai ajudar, não. É que tem que ajudar. Diz a Bíblia que visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Calma, vai com cautela. Analisa cada caso é um caso. A princípio, ajude. Depois você vai analisando. Observe o porquê. Qual a causa, qual a razão. Vai caso a caso.
devagar, analisando, para saber o motivo das coisas. Não vai fazendo as coisas. Calma, ajude, obviamente ajuda. Está com frio, dê uma veste, dê um alimento, mas calma, vá devagar. Você não sabe por quê que está acontecendo. Vá devagar, 50%. No meio termo, analisando a situação para poder fazer. Analisando, tomando muito cuidado. Isso também refere-se, veja prudentemente como não como nécios, não como pessoas que não têm conhecimento e sai falando de Jesus assim, ó, como um rolo compressor, passando por cima dos mandamentos, passando por cima de Jesus, passando por cima do Espírito Santo, passando por cima do... Você já viu pessoas que fazem as coisas e depois falam, não, mas Deus quis assim. Não, mas fazer o que? Não é que Deus quis assim que você fez, ninguém mandou você fazer. Agora como é que você um exemplo bem estranho para poder entender. Você estaciona o seu carro na rua, deixa tudo aberto e sai. 2 minutinhos, só vou ali no banco que é na rua da frente, eu estou vendo. Você vira as costas, faz lá o que tem que fazer, na hora que volta, cadê seu carro? Meu Deus, mas amém, graças a Deus, Deus quis. Deus quis? Deus quis ou fui eu que fui imprudente? Que fiz como um nécio, sem conhecimento, não fui prudente no negócio. Então calma, não atribua a Deus aquilo que é nosso. Não vai atribuir ao Espírito Santo aquilo que é nosso, porque ele não tem culpa de nada. Deus não tem culpa de nada. Deus é santo, impecável. Ele é impecável. Então aquilo que nós vemos, o que está acontecendo dentro das igrejas, dentro dos templos, não é culpa do Espírito Santo, não é culpa de Jesus, não é culpa de Deus. E te digo que tem muito dessas coisas que estão fazendo, que as pessoas estão executando, muitos deles não têm perdão. Muitos é pecados sem perdão. Por quê? Porque não estão pecando contra o Pai, não estão pecando contra o Filho, estão pecando contra o Espírito Santo. E é pecado sem perdão. Estão blasfemando contra o Espírito Santo. Pecado que não tem perdão. Pecado para a morte. E aí é grave. Pecado contra o Espírito Santo é grave. Você vê a pessoa atrofiando. Você vê a pessoa em si, ela secando. Por quê? Porque faz as coisas como nécio, sem conhecimento, faz as coisas sem ser prudente, faz as coisas de qualquer forma. Pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, não tem jeito, meu filho, não tem jeito. Você já imaginou clamar perdão e não conseguir? Você já imaginou sentir um peso e não conseguir perdão? E por causa desse pecado você morrer? A Escritura diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Atos 5 fala de Ananias e Safira. Pedro vira para ele e fala, vem cá, hein? Por que Satanás encheu o teu coração? Por quê? Se você tivesse guardado o dia, você não ia ter para você? Por que você enganou o Espírito Santo? O que aconteceu? Caiu duro na hora, morreu. Mas como temos costume de falar, é Novo Testamento. Morreu na hora. Pecado sem perdão. O salário do pecado é a morte. Muitos talvez não morrem na hora, ou outros até morrem, mas morrem com o tempo. Espiritualmente
já está morto. E na vida em si, vai atrofiando. Vede prudentemente como andais, não como nécios, sem conhecimento, ignorantes, mas como sábios. Com a sabedoria que vem do alto, como diz em Tiago. Buscar a sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do alto, ela não é carnal, imunda, suja, impura, não. Abra em Tiago 3. Um pouquinho para frente. Tiago 3,13 diz: Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, ou seja, santa. Depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Viu como vem a sabedoria do alto? Não, eu sou sábio, eu sou sábio. Eu tenho a sabedoria de Deus. É mesmo? Bom, se tem a sabedoria de Deus, primeiramente, como é que a pessoa pode falar que tem a sabedoria de Deus? Vem cá. Tem a sabedoria de Deus? Tem. Primeiramente ela é o quê? Primeira coisa, primeiramente ela é pura. Ou seja, ela é santa. Tá. Então se nós temos a sabedoria de Deus, a sabedoria de Cristo, do nosso Mestre, então nós temos que ser santos. Se nós temos a sabedoria de Cristo, nós temos que ser santos. Não, o Espírito Santo me dá sabedoria. Espera aí, mas tua vida é em santidade, meu filho? A vida a qual você vive é uma vida de comunhão com Jesus Cristo de Nazaré? A vida que você vive verdadeiramente é firmada, fixada nesse alicerce, nesse fundamento de Jesus? Como assim? Como é que é as tuas brincadeiras, hein? Como é que é a tua roupa? Como é que é teus olhos? A forma com que você se porta no seu trabalho, na rua. A forma com que você brinca. O que você assiste. Quem tem sido Deus para você? Quem tem sido Jesus para você? A forma com que tratamos as Escrituras. Se temos preocupação em amar. Em amar. Se perdoamos, se liberamos perdão. Se executamos as sagradas doutrinas de Cristo, as doutrinas dos apóstolos, dos discípulos que foram colocadas. Então, se falamos só desse, que nós vamos falar? Que os outros também não dá tempo. Então, se temos sabedoria, primeira coisa, você é sábio? Nossa, graças a Deus. É? Você vive uma vida com Cristo, em santidade? Porque a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura. Como assim? Ela não vai ter maldade. Ela, na resolução de um problema, ela não vai beneficiar a ela. Se for repartição de algo, será de igual modo. Será de igual modo. Ela fará justiça. Ela vai ser justa. Ela não vai beneficiar nem o pobre nem o rico, mas será justo. Assim, assim, assim. Se for para comprar, vender, trocar, ela vai ser justa. Se for para negociar, ela vai ser justa. Se for para qualquer outra coisa que envolva esta terra, ela será justa. Por quê? Porque primeiramente é pura. Então é santa. Se é santa, se tem santidade, o Senhor Deus é santo. Ele é santo. E aí?
capítulo 5, verso 7. Diz: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago 5, verso 7. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Como assim sede pacientes? Esperem. Espere. Não largue Cristo. Não abandone Jesus. Não largue a fé em Cristo. Não corrompa a tua fé. Não venda a tua fé por nada. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. Não troque aquele que te amou e que te ama. Não troque aquele que chorou no madeiro. Não troque aquele que não tinha nem parecer nem formosura, sendo que ele era santo, puro e imaculado, e ficou numa figura de monstro, uma figura esquisita, estranha, sem parecer, sem nada. Ninguém desejava, mas isso por causa de nós, porque o nosso pecado entrou nele. Não troque. Não troque aquele que foi por propiciação por você. Aquele que se ofereceu, que apareceu perante a face de Deus por você e falou: não mate-os, mas mata a mim. Eu ofereço a minha vida por amor a eles. Eu ofereço a minha alma, a minha vida. Pode. E ali padeceu, sofreu, chorou amargamente. Não troque. Não troque esse Jesus. Não troque. Espere pacientemente. Espere com paciência. Sede paciente até a vinda de Cristo. Como assim? Meu irmão, nós vamos passar lutas nessa terra. Nós vamos passar tribulações. E não serão tribulações. Não será tribulações, meu irmão, de lascar mesmo, de provar mesmo o cabra se ele está com Cristo ou não. Mas não abandone Jesus. Não largue Cristo. Não venda a tua fé. Não venda Jesus. Ao contrário, cada vez que passar, fique mais em contato com Jesus. Se não passar, também fique em contato. Assim como diz em Romanos: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Quem tentará alguma acusação contra os escolhidos do Senhor, contra os servos, contra os filhos do Senhor? Ninguém. Pois é Deus quem os justifica. Ninguém. Sejam pacientes. Está perto a volta de Jesus. Está perto. Está perto. Por que ele não voltou ainda? Dizem Pedro, porque ele é longânimo. Ele está esperando que alguns ainda se arrependam. Está aí a resposta. Porque você fala: por que Cristo não voltou ainda? Porque o nosso Deus, Ele é longânimo. Ele espera que alguns ainda se arrependam. Ele está esperando a decisão das pessoas para poder enviar o Filho. Por quê? Porque Ele quer levar para o arrebatamento. Porque o dia da grande tribulação será o pior dia de toda a história dessa terra. Será dias tenebrosos. Será dias horríveis. Será dias que as pessoas procurarão a morte e não conseguirão achar. Será dia que as pessoas serão decapitadas por amor a Cristo. Será dias que as pessoas sofrerão graves ferimentos. Será dia que ferirão homens, as pragas. Será dia que a água se transformará em sangue. Será dias horríveis. Será tempo de seca. Não vai ter cultivo, não vai ter plantio. Será a época que só vai comprar e vender aquele que for vendido a Satanás, aquele que for vendido ao demônio, ao anticristo, com a marca da besta, como diz as Escrituras. E essa marca, não sei se é um chip, se é codificado, não sei se é um grão de arroz, não sei, como dizem, não sei se é um negócio, não sei. Mas isso já está ocorrendo. Isso já está acontecendo. Já está tudo em teste. E muitos a têm.
Muitos já têm. Muitos já têm. Em muitos países, muitos já compram, já vendem, já trocam. Ainda só não é obrigatório, não é imposto. Não é uma coisa forçada, porque ainda não é identificado como a tal. Mas é óbvio, ele não vai vir dessa forma, ele não vai vir com sutileza. Ele vai vir tranquilo, ele vai vir ali ludibriando, enganando. É lógico. Você acha que ele vai vir assim? Não, é a marca da besta, eu sou o Satanás. Não, ele vai vir como um benefício. Ele vai vir como uma coisa, olha, pode usar. É bom, tal, vai ser legal, vai ser... É bom. Ele vai vir desse jeito. Vai vir para poder enganar. Vai vir dessa forma. Mas nós que aguardamos ardentemente a volta de Cristo, seja pacientes em Cristo. Fique com Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, clamando o sangue de Cristo, clamando o Senhor, pedindo Jesus, esteja na minha vida. Não abandone Cristo por nada. Não abandone. Não compensa. Esse mundo não vai te satisfazer você. Esse mundo não te satisfaz. Você sabe que já teve muitas dores nesse mundo. Você sabe, talvez você que vai mexer também, sabe que teve já muitas dores nesse mundo. E você mesmo está tentando se enganar. Por quê? Não, o mundo é feliz, o mundo é bom, mas você já sabe que já teve várias dores. Já passou vários apuros. Já foi infeliz na tua vida. Já teve resultados que feriram você. Você já sabe disso. Mas tem um que ele ama. Ele ama o mundo, assim como diz. Deus amou o mundo. Ele está esperando você se arrepender. Ele está esperando você dobrar os teus joelhos. Ele está esperando você clamar misericórdia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Esse versículo virou um versículo muito conhecido, mas pouco executado. Virou um versículo muito conhecido, de chaveiro, um versículo de plaquinha de porta de casa, seja bem-vindo, uma plaquinha distante de vidro, mas pouco executado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único Filho, para todo aquele que nele crê. Que nele crê. Que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Crê quem? No Filho. Não pereça. Não pereça. Então, quem não crê no Filho, quem não vive o que o Filho pede, perecerá. Mas tenha a vida eterna. Cuidado, Jesus está voltando. A Bíblia diz isso. Jesus disse isso. Os apóstolos disseram isso. Os grandes homens de Deus do passado dizem isso. Jesus está às portas. Viva uma vida com o Senhor. Viva uma vida com Ele. Com paciência no Senhor. Como assim? Sabendo que Ele vai voltar. Tenha paciência em Jesus. Seja paciente. Espere, Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Vai vir buscar a igreja dele. Vai vir buscar a igreja dele. Vai vir enxugar a sua lágrima. Que você chora por amor a Cristo. Ele vê quantas vezes você chora por amor a Cristo. Ele vê o teu sofrimento que você tem por amor a Cristo. Ele vê quantas afrontas você leva por amor a Cristo. Ele vê quantas vezes você fala não para o pecado, entristece sua carne por amor a Cristo. Ele vê quantas vezes você chora porque alguém falou alguma coisa de Cristo. Ele vê quantas vezes você chora porque você errou, entristeceu o Espírito Santo, você pede perdão. Ele vê.
que você quer ser uma pessoa bíblica, que você quer ser uma pessoa de Deus. Ele vê que você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Ele vê. Ele enxerga tudo. Está escrito que diante dos olhos dele está tudo nu, claro, patente. Ele vê, ele enxerga tudo. Ele enxerga tudo. Você pode se esconder embaixo da cama, que aquilo que é embaixo da cama é apregoado no telhado. Ele enxerga. Então ele vê a preocupação que você tem com o Evangelho, a preocupação que você tem em entender. Às vezes tem 2, 3, 4 versículos, um capítulo que você não entende, mas você quer entender e não consegue. Mas você se esforça. Mas você, meu Deus, eu quero entender. Me ajuda a entender. Ele vê. Ele vê que você quer, tem vontade no teu coração. Meu Deus, eu quero entender. Fala comigo, me ajuda, me ensina. Ele vê o teu empenho. Ele vê as tuas forças que parece que estão se acabando, se esgotando. Meu Deus, eu quero entender, me ajuda, me mostra. Ele vê o teu sofrimento quanto a isso. Ele vê quantas vezes você chora porque alguém ofende você por amor a Cristo. Ele vê quantas vezes você nega o pecado por amor a Cristo. Ele vê quantas vezes você sofre na tua carne porque você não quer pecar por amor a Cristo. Ele vê quantas vezes você chora, quantas vezes você é atingida, é afligida mentalmente no teu coração, ao vivo, em qualquer circunstância. Ele vê por amor a Cristo. E o Senhor, Ele enxugará de ti todas as lágrimas, assim como diz a palavra. Aquele que perseverar até o fim, as Escrituras não mentem. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que for constante com Jesus até o fim, na graça, na misericórdia, no amor, no perdão, tem a preocupação de guardar as Escrituras, de aprender do Senhor. Aquele que for até o fim, até o último dia, até o final, esse será salvo. Esse será salvo. Não vem da tua fé. O Senhor, Ele olha o teu sofrimento. Isaías 41 diz, olha, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te esforço, te sustento, com a destra da minha justiça. Eis que te tenho gravado na palma de minhas mãos. Toda vez que eu olho, o teu nome está escrito lá. Eis que eu estou convosco até a consumação do século. O Filho morreu para hoje que nós pudéssemos ter vida. Ressuscitou, juntamente ressuscitamos com Ele. Jesus, Ele é Deus. Ele ama você. Você que é um pecador, mas não se contenta com o pecado, mas é uma pessoa que é quebrantada, Jesus ama você. Deus ama você. Você que é um pecador, mas não alegra-se no pecado, Deus ama você. Jesus, Ele te ama. E Ele quer que você fique com Ele até o último dia da tua vida. Até o último fôlego da tua vida. Que você respire Jesus. Que você peça ajuda a Jesus. Mesmo que a ajuda talvez não venha na hora. Mas que você confie nele. Que Ele vai te ajudar. Mesmo que talvez Ele não solucione o problema na hora. Para também não fortalecer o teu ego. E você ficar assim mais dependente dele. Ele ama você. Ele ama aqueles que amam as Escrituras. Aquele que me ama, meu Pai o amará. E eu e meu Pai, nós viemos até Ele. Aquele que me ama, tem meus mandamentos e os guarda. É esse que me ama. E qual a consequência disso? Eu só vou amar os teus mandamentos e... Poxa, não. Aquele que me ama, o meu Pai o amará. Sabe quem é o Pai de Jesus? É o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus. E meu Pai o amará. E nós viemos até Ele. E nós nos achegaremos a Ele. Então, ame a Jesus. Não largue dele, não. Não largue de Cristo. Desperta, levanta-te. Tenha uma vida com o Senhor. Desperta, ó tu que dormes. E levanta. Tenha uma vida com Cristo. Nós
desse ministério, prezamos muito isso. O quê? A comunhão com Jesus, a comunhão com Ele intensa, a pronúncia, o anúncio da salvação, da eternidade, a volta, a ira de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, os atributos de Deus. Amar, perdoar, amar alguém, amar, não amar como o mundo ama, mas amar como Cristo ama, sendo justo como Cristo é justo, sendo longânimo como Cristo é longânimo, tendo pulso como Cristo tem pulso. Então nós desse ministério, nós temos esse cuidado. Somos falhos, pecadores, mas não nos contentamos com essa frase, sou pecador. Não. Somos falhos, pecadores, óbvio, com certeza. Somos um corpo corruptível, mas nos contentamos sim com a alegria, com o gozo do Espírito, com a alegria intensa do Espírito na nossa vida, no nosso coração. Pois Jesus, Ele é tudo em todos. Ele é o soberano. Não há outro Deus que merece ser glorificado. É somente Jesus, somente o Senhor. Ele ama você que se arrepende dos seus pecados. Ele ama você que clama por Jesus, que se arrepende, que dobra o teu joelho. Ele ama. Ele ama. Por quê? Ele não veio para destruir ninguém. Ele não veio para destruir. Quando Jesus negaram uma pousada para Jesus, os discípulos, Senhor, quer que clamamos para que Deus mande fogo assim como Elias? Não, vocês não sabem de que espírito vós sois. Vocês não sabem. Eu não vim para destruir as almas, mas vim para salvar. Jesus não veio para destruir, veio para salvar. E Ele quer salvar você, quer salvar você que vai me assistir de todo o teu coração, quer salvar você que está aqui. Ele quer salvar a minha vida, a tua vida, a nossa vida. Ele quer revelar o amor dele, a graça dele no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento. Ele quer que nós tenhamos essa vida com Ele, porque Ele nos ama. Tudo aquilo na cruz não foi em vão. Tudo aquilo que Ele sofreu, chorou, não foi em vão. Não foi em vão. Foi por amor. Foi por intenso amor. E assim como está escrito, se não me falha a memória, acho que é 2 Coríntios 5, o amor de Deus constrange. Como assim constrange? O amor de Deus te deixa impactado. Você fala, meu Deus. O amor de Deus, ele faz com que você reflita, com que você pensa nas coisas com que você faz. O amor de Deus, ele faz com que você examina tudo aquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que os outros fazem com o nome de Jesus, todas as brincadeiras que fazem com o nome de Jesus, tudo aquilo. Nós não temos esse direito de brincar com o nome de Jesus. Como é que podemos brincar com tamanho nome santo, que merecemos ser punidos, mas mesmo assim Ele não nos puniu. Ao contrário, nos amou, nos abraçou, nos perdoou. Jesus, Ele ama aquele que obedece às Escrituras dele. Aquele que ama as repreensões dele, o Pai o amará. O Pai o ama, o Pai tem como filho, Ele tem Ele como filho. Porque aquele que é repreendido, diz em Hebreus 12, aquele que é repreendido, esse Pai ama. Ele tem por filho. Mas aquele que odeia a repreensão, não liga. Então ame a Jesus. Pois Jesus, Ele ama aqueles que são quebrantados. Ele ama aqueles que são quebrantados. Tua vida, talvez, deve estar passando por alguns sufocos nessa terra. Talvez você vai me assistir e fale, mas minha vida está apertada. Minha vida está, eu estou passando coisa que você não sabe, eu nunca te vi, mas você não tem ideia. Exatamente, eu nunca te vi. Eu não sei o que você passa. Talvez coisas que eu sei, mas tem coisas que eu também não sei. Mas Jesus, Ele sabe.
Ele sabe a dor a qual nós sentimos. Ele sabe a dor a qual nós passamos por causa de Cristo, por não negar nossa fé. E Ele enxugará de nós todo lado. Ele enxugará. Um dia Ele olhará para aqueles que não negaram a cruz, que não negaram a fé. Ele vai falar: vinde, bendito do meu Pai. Tomai a terra que tem por herança. É de vocês. Vocês passaram sufoco lá por causa do meu nome, não é? Vocês sofreram por causa de mim. Vocês passaram. Aí, pode entrar, desfruta. Aí, entra. Sejam bem-vindos. Tudo isso porque não negou a cruz. Tudo isso porque não negou o Senhor. Entra, vem cá, bendito de meu Pai. Pode vir, entra. Não negue a cruz, não, gente. Não negue a cruz. Você que vai assistir, não negue a cruz. Se você não conhece Jesus, procure conhecê-lo. Dobre teus joelhos, lê as Escrituras. Tenha temor ao Senhor. Tenha temor a Cristo. Volte para as Escrituras, volte para a palavra. Um dia maravilhoso será esse. Vinde. O próprio Senhor falou: vinde, bendito de meu Pai, pode vir. Aquele que sofreu, chorou, padeceu, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Vem, pode vir. Entra. E dia triste e horrível será para aqueles que não aceitaram Jesus. Além de ficarem no arrebatamento, passar pela tribulação, ou ter a chance de morrer antes, será lançado do lado esquerdo, do lado de fogo e enxofre, onde arde para toda a eternidade. Não tenha medo. Ame Jesus, se entregue a Ele. Ah, mas minha vida? Não. Aquele que perde sua vida, esse vai achar. Aquele que perde sua vida, esse vai encontrar. Como é que eu perco e acho? Aquele que nega o mundo, nega seus prazeres, esse vai encontrar a vida eterna. Esse vai encontrar para todo sempre. Não tenha medo de servir a Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo de servir a Cristo. Não tenha medo de servir a Jesus. Não tenha medo de professar sua fé em Cristo Jesus. Professe sua fé. Não tenha medo de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não tenha medo de ser fiel a Jesus até o fim. Não tenha medo. Pois no final, o Senhor Ele falará para aqueles que não negaram, aqueles que foram fiéis até o último dia, que reteve firme a confiança, a confissão até o último dia: vinde, bendito de meu Pai. E ali habitaremos com os salvos, com os remidos, com aqueles que o Senhor escolheu. Amém? Vamos orar então. Fique em pé.